Olá, pessoal! Hoje nós vamos para a nossa aula de engenharia de requisitos. Esta é uma das aulas mais importantes, pois é aqui que começa todo o planejamento do desenvolvimento de software. E essa etapa, ela não sendo bem feita, ela compromete todo o software, como a gente viu em aulas passadas. Primeiro vamos falar sobre a definição. Também é conhecida como análise de requisitos, análise de sistemas. É a área responsável pela descoberta, ou seja, de destrinchar quais são as reais necessidades dos clientes. Nessa situação, a gente está fazendo o domínio do problema. Então, estou investigando e me inteirando de qual que é o problema no qual meu software vai resolver, vai ajudar a auxiliar o meu cliente. É também a parte que fala do comportamento externo de uma solução que atenda a estas necessidades. Então, depois que eu destrincho e eu analiso qual que é ali o meu problema, que o meu software vai resolver, eu vou pensar então em como é que ele vai resolver isso. É o que chamamos de domínio da solução. Então, eu tenho que, nessa parte, enfatizar e estudar, entender e deixar bem claro e documentado qual que é o meu problema. Aí, nesse momento, eu vou ter o domínio desse meu problema e eu vou pensar também no domínio da minha solução. Aí eu vou pensar na solução deste meu problema. Por que é chamada de engenharia de requisitos? Muitos erros nos requisitos podem ser detectados cedo no ciclo de desenvolvimento. Então, assim, quando eu faço bem esse planejamento, eu já vou analisando ali possíveis erros e eu logo de cara eu já vou eliminá-los. Eu vou procurar soluções para esses erros. Erros típicos incluem fatos incorretos, omissões, inconsistências e ambiguidade. Então, é por isso que eu não posso, numa primeira descrição do meu cliente, já começar a programar. Porque eu posso ter inconsistências lá na frente, eu posso ter tido interpretações errôneas sobre o que o meu cliente precisa, eu posso ter ambiguidades que podem lá na frente acarretar num problema muito maior e eu ter um software de má qualidade no final. Erros nos requisitos constituem uma das maiores preocupações da indústria de software. Por quê? Isso a gente comentou bastante lá na nossa aula passada, que falava sobre a crise do software, a nossa primeira aula. Esses erros é o que acarreta no software de má qualidade, software que muitas vezes nem são entregues, software que não são utilizados pelos clientes, justamente porque nesta fase de requisitos, que era uma fase para se deixar bem claro quais seriam os requisitos, as funcionalidades, o que o software deve fazer, o que o software também não deve fazer, essa fase foi atropelada. Se eu atropelo essa fase e já vou direto para uma codificação, para uma implantação, sem definições concretas nessa fase, eu vou ter problemas lá na frente e esse meu software ele não vai ter qualidade alguma. O tom de marco, né, dessa fase. Quanto mais tarde um erro é detectado, maior o custo de corrigi-lo. Então imagina aí que o meu cliente ele fala que ele está precisando de uma determinada coisa para poder resolver ali o problema dele. Ele está precisando, por exemplo, de uma gestão de RH. Aí eu vou lá e coloco o cadastro dos funcionários, qual o salário dos meus funcionários e tudo, e entrego isso para o meu cliente. Só que chega lá, quando ele vê o negócio pronto, software funcionando, aí ele fala, não, mas eu não queria, não era isso. O que eu queria era algo que controlasse a entrada e saída dos meus funcionários. Então, qual que é o custo de corrigir isso daí? Eu vou ter que fazer tudo de novo. Então, observe que uma coisa mal interpretada, mal analisada, sem entender direito o que o meu cliente realmente precisa, vai comprometer e muito o meu software e atender essa necessidade do cliente. Muitos erros eles são realizados durante a elicitação e definição dos requisitos. Então, quando eu faço essa fase muito bem feita, eu consigo já eliminar boa parte desses erros, porque eu vou eliminar todas as ambiguidades, eu vou eliminar qualquer situação em que o meu cliente não está expressando corretamente o que ele precisa. É nessa fase que eu vou fazer esse estudo para levantar com detalhes o que eu preciso fazer para atender a real necessidade do cliente. Qual que é a motivação?
A engenharia de requisitos é a parte mais difícil da construção de um software. Ah, não é a parte de codificar, mas a parte de teste, de juntar todo o software e tal, eu acho essa parte mais difícil. Na prática, vocês vão ver que essa não é a parte mais difícil. Pois bem, um erro de código e tudo, a gente consegue resolver ali estudando um tempinho, procurando ali qual que é o que está acontecendo e tudo, e a gente consegue resolver. Mas fazer um levantamento de requisito satisfatório é muito complexo, porque você vai estar lidando com outras pessoas, pessoas que não são muitas vezes da nossa área, pessoas que não entendem nada dessa parte de desenvolvimento de software. Então elas vão pedir coisas para vocês muitas vezes que não existe, que viu em filme, que ainda é ficção científica, e aí você precisa ter toda uma habilidade, um manejo de conversar com essa pessoa para que você consiga convencê-la de que na realidade o que a gente pode fazer não é aquilo que ela viu no filme. Você vai lidar com pessoas que eles vão achar que para você construir um software, sei lá, nível NASA, é tranquilo, é fácil e barato e que ele pode fazer, que a gente pode fazer ali em uma semana. Então é uma parte muito complicada no desenvolvimento de software. Nenhuma outra parte do desenvolvimento causa tantos danos se feita de forma errada. Então é por isso que ela é a mais difícil também. Porque se eu fizer, passar por essa fase atropelada, fizer de qualquer jeito, eu vou ter danos muito catastróficos lá na frente, chegando ao ponto de eu ter até entregar um software, só que ele não servir para o meu cliente. E aí, se ele não servir, o pepino é muito grande, porque o cliente já vai ter assinado um contrato com você, você fez um compromisso, ele já pagou, ele esperou esse tempo todo. Então, assim, ele vai correr atrás dos direitos dele. Então, se você não conseguir fazer essa parte bem feita para que o desenvolvimento flua e lá na frente você tenha um software de qualidade, muitos problemas podem vir em relação a você não conseguir entregar. Isso não significa deu bug total, eu não consegui entregar nada. Não. Eu estou falando de não atender às necessidades e à expectativa do cliente. Nenhuma outra parte é tão difícil de ser corrigida. Porque aqui, para fazer essas correções, para analisar esses erros, depende de uma infinidade de variedades. Até mesmo de encontrar tempo junto com o meu cliente para que ele possa sentar e me dizer quais são as especificidades do software. Até isso é um desafio. Muitas vezes o cliente ele não quer estar disponível o tempo todo, ele não tem esse tempo, ele tem que trabalhar, correria e tudo, e aí ele vai disponibilizar um tempo mínimo para você. Então é um desafio muito grande. Essa é a fase do desenvolvimento do software mais desafiadora. A determinação entre o sucesso e o fracasso. Então vamos aqui ver duas analogias em relação a isso. Então eu tenho aqui a fábula de sucesso, onde o construtor lá do Taj Mahal, ele idealizou como seria o Taj Mahal, é uma das 7 maravilhas do mundo, né? Ele fez esse castelo, né, para a esposa dele, e aí ele teve que eliciar os requisitos, né? Elicitar os requisitos. Então ele pensou num modelo e esse modelo está exatamente como ele imaginou e depois ele desenvolveu e colocou esse modelo, transformou esse modelo em realidade. E ele ficou exatamente como ele pensou. Aqui é um case de sucesso em relação a idealizar, colocar num projeto e depois transformar em realidade. Aí aqui nós temos uma situação de fracasso. Então a madame chegou lá, né, com aqueles cabelo dela não tem cacho, né, liso, enorme, e ela decidiu cortar o cabelo. Imagine quantos anos ela não ficou com esse cabelo sem cortar para chegar nesse tamanho, né? Ou pelo menos sem tirar no tamanho. E aí ela chegou pro cara e, ó, eu quero que corte sobre as orelhas. Olha só como é que ela está imaginando isso. Cabelo sobre as orelhas. E olha só como o cabeleireiro entendeu sobre as orelhas. Então, imagine, vocês nem precisam pensar em qual foi o resultado disso daí, né? Fracasso total. O que estava na cabeça dela
foi uma coisa, o cara entendeu outra, e aí já viu, né? Deu zebra. Então as pessoas costumam dizer que na engenharia de software as coisas acontecem assim. Isso aqui é uma chargezinha, é uma sátira, né, em relação a como as coisas ocorrem, mas a engenharia de software é justamente para não deixar que isso aconteça. Mas olha só como que é. Como o cliente explicou o que queria. Então ele pensou em um balanço com 3 prateleiras. Isso não vai funcionar, né? Mas foi assim que ele explicou para você aí, dizendo como é que ele queria o software. Aí, como o líder de projeto entendeu? Então, um analista de sistema que estava lá ouvindo e tal, pegou essas informações, passou para o líder de projeto. Olha só como foi que ele entendeu o software que o cliente queria. Como o analista planejou. Então, aqui, ó, tá como o analista planejou. O negócio que parecia um balanço de 3 prateleiras, agora já está parecendo uma árvore de muleta. Depois, como o programador codificou. Aí aqui foi como os testes, os beta testers receberam, né? O pessoal foi testar o que foi falado como sendo um balanço de 3 andares virou uma forca. Aqui depois, com a poltronazinha de balanço, como o consultor de negócios descreveu. Sendo um balanço hiper ultra confortável, com uma poltrona como balanço. Aqui foi o valor que o cliente pagou, o equivalente a uma montanha russa. Aqui é como ele foi documentado. Cri, cri, cri. Sem documentação. O que a assistência técnica instalou. Aqui, fazendo uma curvinha, dá para fazer uma forca, né, para o cliente se enforcar. Como ele foi suportado, ou seja, nada, suporte quase zero. O cara tá lá desesperado, ligando, precisando de ajuda para utilizar o software e nada. Quando ele foi entregue, era um negócio que foi planejado para o verão, para poder brincar e tudo. Foi entregue no inverno, quando ninguém sai para poder brincar, tá tudo congelando lá fora, só neve. Ninguém brinca de balanço na neve. O pessoal brinca de outras coisas, menos balanço. E o que era que realmente o cliente necessitava? Um balancinho feito de pneu. Então observe, isso daqui é uma sátira em relação a como as coisas acabam acontecendo na prática, né? Mas a engenharia de software é justamente para vencer isso daqui. Observe que existem vários componentes, várias pessoas envolvidas nessa charge aqui, nessa sátira. E aí é isso que acontece na prática, porque o analista de sistemas, a pessoa que vai lá conversar com o cliente é uma pessoa, a pessoa que vai codificar é outra, a que vai testar é outra, a que vai fazer a manutenção, a que vai implantar. Então, assim, o negócio não pode deixar funcionar como sendo o telefone sem fio. Lembra daquele telefoninho que é um copozinho com um barbante que a gente vai falando, ou então vai passando de um para o outro falando no ouvido e quando chega no final tá uma coisa completamente diferente? A engenharia de software ela é justamente para que não funcione dessa forma. Porque cada um vai passar a informação de acordo com a sua interpretação. E nem sempre pode ser exatamente aquilo. Então a gente precisa dessas técnicas, desses modelos, das descrições, justamente para que todas as pessoas consigam entender claramente o que é para ser feito. E quando todos os envolvidos têm esse estudo da engenharia de software, eles vão olhar um caso de uso, vai olhar um diagrama, vai olhar uma descrição, vai saber exatamente o que é para fazer. Porque também não adianta eu fazer várias explicações, vários desenhos e a pessoa não ter o conhecimento da técnica para poder fazer a interpretação adequada daquilo ali. Todos nós temos a nossa verdade, a nossa interpretação de acordo com o que a gente vivenciou. Então tem que ter o conhecimento da técnica para fazer a interpretação adequada. Aí observe uma outra coisa que eu quero pontuar aqui para vocês. Observe que o que o cliente explicou, que é como uma arvorezinha de prateleiras, um negócio nada funcional, é diferente do que ele realmente precisava. Isso eu quero enfatizar com vocês. A gente tem que ter a nossa habilidade de identificar o que é que o cliente precisa. Ah, professora, mas
É problema dele se ele está explicando errado. Eu não tenho culpa se ele está precisando de uma coisa e não percebe aquilo que ele está precisando. Não, é responsabilidade nossa em relação a isso. O cliente ele não tem esse conhecimento em termos de como é que o software pode atendê-lo. Ele tem conhecimento de software da experiência dele de usuário, da experiência dele de ver filme. Mas o que a gente é capaz de fazer, o que, que a gente pode fazer na real, de acordo com a disponibilidade financeira que ele tem, de acordo com a realidade da empresa dele, as máquinas que vão rodar o software, esse conhecimento é nosso. Então a gente tem que ter essas habilidades de identificando o que é possível fazer e o que é que vai atender o cliente de fato. Não se iluda. Se ele pediu o balancinho com prateleira e você entrega o balancinho com prateleira e aí depois o filho dele não consegue brincar no balanço porque tem várias prateleiras, ele vai dizer que você fez um mau serviço e ele não volta mais. Então essa responsabilidade, ela é nossa, tá bom? Você acaba de ganhar um descanso. Até a próxima aula.